Jesus, nós vos agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo e sagrado nome. Sabemos, Senhor, das dificuldades que todos estão enfrentando devido a esta epidemia. Sabemos também que estamos protegidos por vós e que nada acontece sem a vossa anuência. Pedimos, Jesus, que nos proteja, que proteja os nossos lares, que proteja a nossa casa de amor, mensageiros da luz, e que aqueles irmãos que ali estão esperando para receber os eflúvios desta noite possam sintonizar conosco e receber a ajuda de que estão necessitando. Pedimos também pelos nossos irmãos que não puderam nesta noite compartilhar conosco este momento milagroso, maravilhoso que estamos participando. Sabemos que vós estáis conosco. Sabemos que os mentores daquela casa também estão aqui e em todos os lares que acompanham estas orações. Assim, Jesus, confiantes de que possamos estudar em seu nome, que nós estaremos sendo agraciados pelas divindades divinas, nos colocamos ao dispor de vós e de todos os irmãos que aqui estão. E esperamos que possamos compreender e aprender nesta noite as lições que estão vindo para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. Jesus, fique conosco, nos oriente, nos ensine e esteja sempre conosco, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Espera aí, gente, eu dei uma... Aí. Boa noite a todos. Juntos novamente para os estudos. Que Jesus nos abençoe. Agradecendo o nosso querido amigo, coordenador dos estudos, Natécio França, com toda a sua falange. Nós vamos dar continuidade, estamos falando dos corpos sutis, deu uma explicação dos 7 corpos, vamos falar um pouquinho só de cada um para a gente compreender essa matéria que nos envolve, que é a matéria mais densa, mais pesada, que é o corpo físico. Então, para a doutrina espírita, o corpo físico e o espírito são entidades distintas, ainda que um atue sobre o outro. O corpo físico foi criado pelo espírito, utilizando como molde pelo espírito. Foi o que eu falei na aula passada. Nós estamos aqui nesse momento formando, né, o nosso corpo de amanhã, de acordo às nossas atitudes, a nossa postura, a nossa forma de enxergar a vida, os nossos comportamentos. Nós estamos, então, condensando já, ou criando a oportunidade para que tenhamos um corpo melhor, né? É sempre assim que a gente tem que pensar. Então, o espírito, ele molda o seu corpo físico de acordo com os aprendizados pelos quais necessita passar em cada existência física. Como esclarece o ministro Clarencio, da colônia espiritual Nosso Lar. Clarencio fala o seguinte: no círculo da matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Ou seja, nós temos o nosso DNA, as nossas características físicas, né, de acordo com os nossos pais, o país que a gente mora, mas a nossa essência, ou seja, a nossa personalidade,
onde nós somos moldados de acordo a cada reencarnação, nosso aprendizado, as nossas virtudes, isso é da nossa inteira responsabilidade. Nós somos co-criadores de nós mesmos. Então, nós vamos ver aí o corpo físico, que é o corpo mais denso. Esse corpo físico é o envelope do princípio pensante, ou seja, do espírito, que vemos nascer, crescer e morrer. É o suporte material de quem o espírito se utiliza quando encarnado para ajudá-lo em sua evolução. Então, essa carne, ela vem para nos auxiliar, né? Ela vem com todo o compromisso, o nosso compromisso de ter esse corpo. Ah, por que nós temos um corpo que é defeituoso? Por que vem, muitas vezes vem sem um braço, sem uma mão, sem uma perna? Então, a gente tem que saber que tudo isso é proveniente da nossa situação de espírito, né? Então, todos os nossos comportamentos, obviamente, é atuado em cima do próximo corpo e é a lei de ação, né? Ação e reação. Plantou, colheu. Então, é a parte materializada de nós mesmos e meio de conexão com a vida terrena. Então, somos o espírito, ele encarna, passa a ter esse macacão de carne, e o esquecimento proveniente da própria reencarnação, né, nos permite, então, fazer a nossa caminhada e ter o corpo que precisamos para evoluir. Ele se densificou, moldado pelos nossos pensamentos, pelas nossas obras e crenças mais íntimas, né? Então, o corpo, como eu já estou falando, é moldado por nós. Então, amanhã, o corpo que teremos, já estamos hoje projetando. Então, nós temos aí o corpo denso. Aí, há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de suas estruturas próprias e o culpe pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se de que ele apenas expressa a nova vida mental. O corpo, ele é comandado pelo espírito. E, às vezes, a gente acha, mas é o meu corpo. É como se o corpo tivesse uma vida independente da vida do espírito. E a gente fala que as nossas tentações, que os desastres que acontecem é proveniente do corpo, né? Existe essa leitura. Na verdade, tudo que atravessamos, tudo que fazemos é proveniente do espírito. O corpo sente todas as sensações, que é comandada pelos pensamentos, pela vida mental que temos. O homem corpóreo constrói uma personalidade em cada existência física. Cada reencarnação constrói-se uma personalidade e constrói uma existência física, limitada ao planejamento reencarnatório. Nós temos que entender que nós obedecemos às leis de Deus, às leis naturais. Então, o nosso corpo ele é formado pelos nossos pensamentos e a nossa conduta. Então, temos o corpo que merecemos. E essa personalidade, como ela é colocada, a formação das personalidades, em cada existência terrena, nós construímos uma personalidade, onde é como se fosse uma caixinha, um HD, onde estivesse ali todas as informações, da hora do nascimento até a finalização, onde fazemos o nosso processo de desencarne. Essa personalidade, ela tem um grande aprendizado. É como se fosse um livro. Vamos imaginar que é um livro, né? Onde está ali o aprendizado desse momento. É importante assinalar que o corpo físico não é, segundo o Espiritismo, um mero conjunto de células, que a gente acha que o corpo físico é órgãos, células, corrente sanguínea e pronto. A gente está vendo que não é, né? Não só é células, tecidos, órgãos, etc., ainda que é todo harmonioso e que reflete a sabedoria divina. O corpo físico ele está muito além do que nós imaginamos. Ele faz parte de um projeto divino, ele vem mediante a nossa cocriação,
E os nossos órgãos, temos órgão físico e temos órgãos espirituais. Então, essa condensação, essa engrenagem dos órgãos físicos e dos órgãos espirituais é que nos conduz à vida terrena, ao processo de reencarnação. Aí nós temos o corpo etérico, né? Então, vocês estão lembrados daquele que eu fui colocando um atrás do outro, a menininha que estava em posição de meditação? Então, só para a gente lembrar, ó, o corpo etérico aqui. Ó. Aqui nós temos o corpo físico, aqui nós temos o corpo astral, que é o perispírito, que é de grande importância. Mas aqui, entre um e outro, nós temos um corpo, que é um filtro que nós chamamos de duplo etérico. O próprio nome já fala, duplo, porque ele acopla ao corpo físico, ele é um filtro que vai fazer uma intermediação entre as sensações físicas e a sensação do perispírito. Então, esse duplo etérico é um campo energético bastante densificado, através do qual o perispírito se une ao corpo físico. Então, ele intermedia físico com perispírito, funcionando como um filtro das energias que chegam e saem do corpo físico, protegendo o ser de energias negativas que podem gerar desequilíbrios e doenças. É como se fosse uma tela, tá? Uma tela, isso aqui, ó, que ela protegem tanto do mal e ela faz a ligação das energias boas. O mal ela segura. Tudo que é negativo, esse corpo aqui, ele filtra, ele protege. Então, é por isso que as doenças estão muito ligadas a esse corpo, porque esse corpo é onde forma o ectoplasma. Ele é construído por éter, por ectoplasma. É aqui que é construído o ectoplasma, que são muito liberados nas reuniões mediúnicas para a cura, que são utilizados para os efeitos físicos, os médios de efeitos físicos, das materializações. Então, esse corpo ele é de grande importância e ele tem essa peculiaridade de condensar as coisas boas, fazendo caminhar entre os corpos e, ao mesmo tempo, de segurar as coisas negativas para evitar que passe para os outros corpos. Se a gente não tomar cuidado, as doenças, ela desce até esse corpo, o duplo etérico. Quando a gente não consegue fazer as nossas reformas de base, mudar a nossa postura mental, aí desce as doenças para o corpo físico. Então, olha a importância do duplo etérico. É uma zona intermediária pela qual passam as correntes energéticas que mantêm o corpo humano vivo. É um reservatório de vitalidade, de fluido vital. É nele que está condensado o tempo de vida que temos. Ele é feito pelo fluido vital. Sem essa zona intermediária, a consciência não poderia utilizar as células do seu cérebro físico, pois as emanações do pensamento, prestem atenção, as emanações do pensamento, oriundas do seu corpo mental, e as emanações emocionais, oriundas do seu psicossoma, olha só, que é o perispírito, não teriam acesso à matéria física. Então, olha a importância do duplo etérico, ele consegue fazer toda essa caminhada, ele consegue elaborar essas emanações, essas informações, para chegar até o corpo físico de uma forma que não abale a estrutura física. Porque se não houvesse esses filtros, essas emanações energéticas poderiam até desintegrar o corpo. Mas a sabedoria divina, né? E pelo fato de estarmos no planeta Terra, nós temos toda essa emanação energética, toda essa formação, esses filtros possíveis que segura essa força de pensamento, de energias, em especial as coisas negativas. É uma estrutura tênue, invisível, de natureza eletromagnética densa,
mas de comprimento de onda inferior à da luz ultravioleta, quase imaterial. Isso é a explicação de André Luiz, quando ele fala do corpo etérico. Vamos seguir para a gente tirando as dúvidas. O corpo etérico ou duplo etérico, como é chamado, né? Existem vários nomes para o corpo etérico. Corpo energético também. O duplo etérico é um corpo fluídico que se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo, interpenetrando o seu corpo físico, ao mesmo tempo em que parece dele emergir. É porque ele faz um acoplamento tão grande que, quando iniciou a jornada de Allan Kardec, ele teve muitas dúvidas. Muitas vezes ele achava que o corpo etérico era a aura do corpo físico. Depois percebeu que não, que era esse filtro que ficava entre o perispírito e o corpo denso, que é o corpo físico. E aí, com os estudos e através de André Luiz, ele tem nos colocado informações muito sábias e que nós já temos condições de entender, né? Então, o duplo etérico emite continuamente uma emanação energética que se apresenta em forma de raias ou estrias que partem de toda a sua superfície. Ao conjunto dessas raias é que geralmente se denomina aura interna. Estão lembrados que nós estudamos aura e a gente achava que existia só uma aura, né? Que é a psicosfera mental do espírito. Depois descobrimos que nós temos várias auras, chegando ao ponto de ser até 7 auras, porque além da gente ter a nossa aura física, nós também temos a aura de cada corpo sutil. Então, é a emanação de energia, é uma engrenagem fabulosa de filtros, de corpos e da densidade maior que é o corpo físico, para que nós possamos estar aqui nesse planeta, imerso a essa energia ainda tão pesada, mediante a condição que o planeta nos oferece, que é de prova e expiação. É também na superfície do duplo etérico que concentra os chakras, né, e o fluido vital. Então, nós sabemos que tem o duplo etérico, é onde está os chakras. O plexo está no corpo físico. O plexo, ele auxilia os chakras, né? Então, o chakras está no duplo e o plexo está no corpo físico. E no corpo etérico, nós temos os chakras, nós temos o fluido vital, a energia vital, e nós temos o ectoplasma. Qualquer dúvida pode parar, perguntar. Duplo etérico e centro de força, que eu acabei de falar, que nós temos, né? Como que nós somos vistos pela espiritualidade, por alguns videntes. Aqui são as nossas rodas de força. Isso aqui está aliado aos laços que nos ligam à vida. Então, a ligação do duplo etérico com o corpo físico e o corpo espiritual é feita através do centro de força, ou também chakras, que captam as vibrações do espírito e as transferem para as regiões correspondentes na matéria física. Os chakras são responsáveis pela distribuição da energia vital e pelo equilíbrio fisiológico do corpo físico. O duplo etérico. Tempo de vida. Quem comanda, quem segura essa energia do campo do tempo de vida é o duplo etérico. Por quê? Quando a gente vem, que é programada a nossa reencarnação, nós já viemos com uma energia vital contada. Você vai só para 64 anos. Então, é o tempo que a gente vai ter de vida. Então, a gente já traz essa programação divina. É esse tempo que a gente precisa ficar aqui para o planejamento que fizemos do outro lado, a gente vem aqui cumprir esse planejamento. E esse planejamento ele tem um determinado tempo dentro da nossa cronologia terrestre. Então, é 60 anos, é 80, é 10, é 15, é 20. Cada qual dentro da sua oportunidade e dentro do seu merecimento. Então, existe o desgaste natural do duplo etérico e do nosso corpo, mas aí nós fazemos uma reposição energética. Como que a gente repõe essa energia? Através da respiração, que está sendo uma coisa muito utilizada ultimamente,
falamos muito de meditação, de yoga, de pilates, falamos muito do o processo de aprender a respirar, aquietar, esvaziar a mente, o silêncio, a oração, né? O passe, o dormir, quando estamos dormindo, aquele sono de refazimento. Então, tudo isso a gente consegue, então, equilibrar o nosso espírito e refazer os desgastes que temos. Agora, quais são os desgastes precoces? São os vícios e o suicídio. Esses dois, em especial os vícios, ele acaba muito com o corpo, com a energia do duplo etérico. Por que a gente fala com a energia do duplo etérico e não da energia de um todo? É porque é nesse corpo que está o nosso fluido vital. Quando nós atribuímos qualquer situação negativa ao nosso corpo, nós ferimos primeiramente esse corpo, que é o duplo etérico, né? Então, pessoas com vícios de todo tipo, todas as espécies, ele vai, então, desmontando energeticamente esse corpo físico e essa energia vital, ela vai se esvaindo. A pessoa morre antes da hora? Sim, porque é um suicídio, né? Você fazer coisas que seu corpo não precisa ter. Por exemplo, beber, se tornar um alcoólatra, o fumante, pessoas que tomam muito remédio afetando o corpo físico, duplo etérico, os outros corpos, pessoas que utilizam de drogas, N situações, pessoas que comem demais, de uma forma demasiada, ela estraga, ela afeta, né, o intestino, afeta os corpos sutis, afeta o corpo físico e, obviamente, afeta a energia vital. E o suicídio, né, que é um desgaste também. Por quê? Porque quando você utiliza dessa forma para ir embora, você está indo contra as leis da natureza e você consome essa energia, você tenta consumir essa energia vital. E por que eles falam do suicídio, mostrando aí? Porque eu tirei isso aí de um estudo que eles fazem profundo a respeito da nossa postura mental mediante o duplo etérico. A pessoa que suicida, mas ela tinha que, vamos supor, ela suicida com 20 anos, mas a programação divina da energia vital dela era de 60. Então, ela vai ter ainda aquele tempo de 20 até 60 anos, né, 40 anos, ela ainda vai ficar com aquelas sensações e vai sentir tudo aquilo que ela fez. É muito normal, às vezes, numa reunião mediúnica, a pessoa chega e fala assim, nossa, me ajuda, olha o sangue derramando, olha meu ouvido, porque às vezes morreu, né, com um tiro no ouvido. Então, aquela atitude onde a pessoa aparece, a gente fala assim, nossa, mas que covardia, ou fulano é corajoso. É um desequilíbrio que a pessoa tem por questão de segundos. Então, ela consegue ir além, né, da lei de Deus, ela desequilibra, ultrapassa a racionalidade, e ela, então, tem que desgastar essa energia. Então, ela fica muito tempo com aquelas sensações, como se realmente tivesse vida e vendo todo aquele desgaste, todo aquele incômodo. E o duplo etérico, ele morre com o corpo. E quando ocorre isso, muitas vezes, essa criatura é levada para uma reunião mediúnica para que ocorra o queima dessa energia que nós chamamos de duplo etérico, para que ele seja levado para os hospitais, conscientizado e tire essa matéria pesada para que ele possa sentir um alívio e direcionar para os estudos, para uma conscientização, né? Então, nascemos com a data do nosso desencarne já programada? Sim. Nós já saímos de lá sabendo mais ou menos que época que nós vamos embora. Outra coisa que é uma curiosidade, às vezes tem pessoas que começam a falar assim, eu estou perto de ir embora, e fala numa serenidade, às vezes sai, despede, né? Já começa a falar, não vou estar aqui, olha, nesse final de ano eu não vou mais estar aqui, e fala com aquela segurança, mas de uma leveza. São espíritos que já têm uma condição, já enxerga isso de uma forma diferenciada.
E o duplo etérico é a sede dos centros de captação e reciclagem de energia e é responsável pela vitalização do corpo físico. Alguma dúvida, gente? Não, Fatinha, tá ótimo. O duplo etérico, eu vou falar um pouquinho, porque o duplo etérico existe várias funções, que eu já falei em outros estudos. Eu busquei isso aí falando sobre a sensibilidade. O duplo etérico acusa de imediato qualquer hostilidade ao corpo físico e ao corpo astral, que é o perispírito, através dos centros sensoriais correspondentes na consciência perispiritual e física. Então, quando a gente sente o mal-estar, quando o nosso corpo ele corresponde às sensações, é esse duplo etérico que faz com que a gente tenha essa sensação. Ou seja, ele transfere para o corpo físico as sensações que nós já estamos em nossos corpos sutis. Então, o duplo etérico ele acusa, o corpo etérico passa para você uma taquicardia, é porque está tendo um certo desequilíbrio naquele chakra cardíaco. Então, todos os nossos desequilíbrios, mediante os nossos chakras, que é as nossas rodas de força, é sentido no corpo físico através do duplo etérico, que ele consegue fazer essa correspondência através dos centros sensoriais, dos nossos sentidos. Tá? É só uma curiosidade para a gente entender. Eu trouxe 3 slides que vão prestar bastante atenção, porque eu acho que dá para a gente tirar algumas dúvidas. Aí tem 3 corpos. Nós temos o corpo físico, que está aqui. Aqui o corpo físico. Aqui nós temos o duplo etérico e aqui nós temos o perispírito. Então, ele fala assim, conceito do duplo etérico. Ao contatarem-se o espiritual, o perispiritual e o físico, faz-se necessário um filtro. Esse filtro nós já sabemos, que é o duplo etérico, está aqui, que absorve e recicla as energias vitalizadoras que passam a percorrer entre eles. Então, o duplo etérico é este filtro, ele é a sede do Centro de Captação e Reciclagem de Energia, ele é responsável pela vitalização do corpo físico, é ele que vitaliza o nosso corpo. No perispírito entra fluido cósmico, que será transformado em fluido vital para ser metabolizado pelo perispírito. Então, lembrado dos chakras aqui na nossa cabeça, o coronário. Nós temos aqui uma roda, né? Invisível para nós, mas visível aos olhos espirituais. É por esse chakra aqui, o coronário, que nós recebemos as emanações divinas. Nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de silêncio, nos nossos momentos de meditação, tudo que é bom que a gente faz naquele momento, uma boa leitura, um bom filme, um silêncio, a gente então chama e recebe essa força vital. Ela passa por todos os nossos chakras, mas ela passa através desse corpo denso, né? Ainda, que é o filtro do perispírito. Então, ele puxa essas energias, ele vai fazendo toda essa emanação. Então, o que nós vamos explicar aí? No perispírito, é aqui, entra fluido cósmico universal, mas é no perispírito, não. Entra através do chakra, que está no duplo etérico, recebe-se através do espírito, passa-se por todos os outros corpos, Atma, Budi, corpo mental superior, corpo mental inferior, e chega ao perispírito. Do perispírito, passa-se pelo filtro duplo etérico para chegar ao corpo físico. Então, o duplo etérico, o fluido cósmico será transformado em fluido vital para ser metabolizado pelo perispírito. Então, a luz divina, abençoando o nosso corpo físico, passando por todos os corpos sutis, chegando no perispírito, ele é direcionado para o corpo físico, mas é filtrado pela energia do duplo etérico para chegar ao corpo físico. Essa é uma emanação. Espírito
Deus, espírito e corpo físico. Vamos pensar assim para a gente poder entender. Agora vamos fazer o contrário. No duplo etérico ocorre a densificação do fluido vital sutil com a finalidade de animalizar a matéria. Esse duplo etérico, ele filtra essas energias, que vem como energia mais sutil, ele densifica essa energia para transferir para o corpo. O contrário, a densificação ocorrerá pela combinação do fluido vital sutil, vindo do perispírito, com fluido físico que entra pelo duplo etérico. Mas vamos olhar o desenho. As energias que vêm, energia sutil, densifica energias e entra para o corpo físico. Mas nós também captamos energia da Terra, de todas as variações energéticas. Então, nós captamos energias densas, o duplo etérico, ele faz um trabalho de sutilidade dessa energia para mandar para os outros corpos sutil, em especial joga no perispírito, que encaminha para os outros corpos até chegar o corpo, o espírito. Então, é um vai e vem de energia, densifica e faz essa energia se tornar sutil. Do sutil, a densificação para chegar ao corpo. Do corpo denso, chega-se a energias mais sutil. Então, essa transformação. Por isso que fala conceito do duplo etérico, para a gente poder entender. Essa explicação é de André Luiz. O duplo etérico é uma usina de energia onde ocorre a captação, filtragem, reciclagem e transformações de todas as energias que transitam entre o perispírito e o corpo físico. É responsável pela repercussão vibratória direta do perispírito sobre o corpo carnal. Suas atividades principais são captar, filtrar, reciclar, transformar e canalizar toda essa energia para o corpo físico, todas as energias que deverão alimentá-lo. Então, o alimento de Deus para o corpo físico, ele é densificado, ele é reciclado, transformado, canalizado, captado pelo duplo etérico. O corpo perispírito com o filtro duplo etérico e o corpo físico. O corpo etérico é o veículo e a reserva da nossa energia vital. Absorve o fluido vital e o distribui pelo corpo humano, além de o transformar em fluidos sutis, enviando-os ao perispírito. Gente, tá dando para entender? Meu povo? Oi, Fatinha, eu estou aqui pensando, é como uma usina hidrelétrica. Então, Isso. recebe, né, e distribui. Isso. Então, é como ele recebe a água, transforma aquilo ali em energia e depois canaliza para todos os lados. Isso. Quando ele recebe a água do corpo físico denso, é como se a água tivesse suja. Aí ele limpa, canaliza e joga para o perispírito que vai para os outros corpos. Quando ele recebe a água limpa, cristalina, ela vai densificando um pouco até chegar ao nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo físico ainda é de uma matéria pesada, sabe? Pelo planeta que habitamos. Dá para entender assim? Tá. Né? É uma forma que a gente tem que de explicar. O corpo etérico é o principal responsável pela elaboração do ectoplasma. Portanto, participa diretamente na mediunidade de efeitos físicos, materialização dos espíritos. Serve de ligação magnética entre o corpo físico e o corpo espiritual, que é o perispírito. Gente, desculpa aí, viu? Porque nesse horário aqui é muito barulho. Essa ligação é feita através dos centros de força, que é os chakras, que captam as vibrações do espírito e a transferem para as regiões. Aqui nós temos outra fotinha, outra gravura. Aqui, só para mostrar o que eu já expliquei.
a entrada do fluido cósmico, que será transformado em fluido vital, sutil ou espiritual, para ser metabolizado pelo espírito. Aí passa para o duplo etérico. Será feita a densificação desse fluido vital sutil com a finalidade de adaptá-lo para animalizar a matéria. A densidade ocorrerá pela combinação do fluido vital sutil, vindo do perispírito, com fluidos físicos que entram através do duplo etérico, e aí essa manobra, essa engrenagem, então, vai para o corpo físico. E, só para confirmar, o duplo etérico é o reservatório de vitalidade, é lá onde mora a nossa energia vital, necessário durante a vida física, a reposição de energias gastas ou perdidas, tá? Então, é tudo nesse corpo que a gente faz todo o metabolismo para as energias que atravessam o espírito até a matéria, que é o corpo físico, do corpo físico, que é a matéria pesada, até o espírito. Olha a importância do duplo etérico. Presta atenção nisso aqui, é uma coisa que a gente vai mais aprofundando. O duplo etérico e automatismo instintivo. Apesar do duplo etérico ser desprovido de inteligência e não apresentar sensibilidade consciente, não é apenas somente o intermediário passivo entre perispírito e o corpo físico, que é o organismo carnal. O duplo etérico reage de forma instintiva às emoções e aos pensamentos daninhos que perturbam o perispírito e depois causam efeitos enfermiços no corpo carnal. Vocês estão percebendo que tem uma foto aí do perispírito e do corpo físico? Ao invés de colocar um corpo, a pessoa que fez isso aí colocou um muro forte. Perceberam isso? Para mostrar para a gente que esse duplo etérico ele tem essa fortaleza, essa condição de barrar toda energia negativa para que o corpo não adoeça. Mas ele também é como se fosse uma barragem. Ele vai segurando todos os detritos. Em determinado momento ele não suporta mais, aí ele deixa esvair todos esses detritos, essa podridão, que é formado pelos nossos pensamentos, pela nossa maldade, pela nossa postura, por tudo que a gente faz na vida. Tudo que a gente realiza por pensamento, por gesto, por ações, por postura, é tudo condensado, vai plasmando. E isso, se for coisas negativas, de uma certa forma, ela vai criando essa energia negativa e vai adoecendo. Aí torna-se esses detritos. Chega um momento que nós não fazemos nada para melhorar, não fazemos as nossas reformas de base, essa barreira quebra-se e o corpo vai receber toda essa densidade. Esse automotivo instintivo lhe possibilita deter a carga deletéria dos aturdimentos mentais que baixam do perispírito para o corpo físico. Do contrário, bastaria o primeiro impacto de cólera para desintegrar o organismo carnal, que é o corpo físico, e romper sua ligação com o perispírito, resultando então a desencarnação. Tá vendo? Porque a força do pensamento negativo, ele vai do perispírito para o corpo físico, é muito forte. Então, esse corpo, essa fortaleza do duplo etérico é que segura toda essa condensação energética negativa. Consequência dos pensamentos indisciplinados no duplo etérico. Considerando que os pensamentos desatinados provocam emoções indisciplinadas, gerando ondas, raios ou dardos violentos que depois se lançam da mente incontrolada sobre o cérebro físico através do duplo etérico, estrambelhando o sistema nervoso do homem sob esse mar revolto de vibrações. Aí é onde moram as nossas doenças. Isso aqui explica todo o processo de adoecimento do corpo. O corpo só adoece porque o espírito adoeceu. E as nossas doenças advêm da nossa postura. Essa postura ela está ligada ao perispírito, que manchamos o nosso perispírito de acordo com as nossas atitudes. Em determinado momento, se não
lavar essa nossa alma, se não reciclar esses nossos pensamentos, essa sujeira ela vai ser derramada para o corpo físico, mas aí há uma interferência do duplo etérico, que ainda segura por algum tempo, e depois ela volta para o corpo físico. Bom, abrindo um precedente para poder compreender doenças. Aí fala assim, fulano morreu de cirrose. Uai, mas fulano nunca bebeu na vida, nem beber ele bebia. Como é que explica? Aqui explica. Em outra vida, né? A pessoa foi alcoólatra, ele deixou esse duplo etérico dele, ficou condensado dessas energias da bebida, mas ele deu uma certa melhorada, ele fez uma reforma, ele encontrou um caminho mais reto, mas a energia ficou. Então, nessa vida, ele vem com acúmulo ainda de outros elementos, de outros pensamentos não muito bons, né? Os pensamentos ainda mais nocivos. Então, essa doença ela agora vem para o corpo, causando, inclusive, até o desencarne da pessoa. Então, é como nós explicamos as doenças, as enfermidades. Ela não significa que começa e termina aqui agora. Nós guardamos muitas vezes doenças por anos e anos, por centenas de anos, mas o corpo ele só vai ser liberado, o corpo físico só recebe essa carga no momento que o duplo etérico começa a liberar essa descarga, porque há uma necessidade de limpar. Se a gente não sabe fazer essa limpeza, ou não aprendeu a fazer essa limpeza, o corpo vai receber, então, todos esses detritos. Vamos lá. O duplo etérico recebe os impulsos. Eu bati muito no duplo etérico hoje, vocês estão percebendo que nós vamos falar só muito disso, porque isso aqui é que vai dar suporte para Breno, que vai entrar contra o câncer, né? Vai falar dos cânceres, vai me dar suporte para falar sobre as doenças mentais, que eu vou começar a estudar para poder falar, e todas as outras doenças. Porque esse duplo etérico é o último filtro para que a doença venha para o corpo. E ele é o corpo que vai conseguir relacionar ou, de uma certa forma, acumular toda essa energia negativa. O duplo etérico recebe os impulsos do perispírito e os transfere para o corpo carnal, agindo também em sentido inverso. Nos médios, o duplo etérico apresenta ainda uma condição especial, soltura ou predisposição à relativa liberdade em relação aos outros corpos. Eu vou terminar de ler para ver se a gente consegue captar melhor. É como se o duplo do médium não estivesse bem aderido ou preso ao seu corpo físico, soltando-se facilmente, com isso provocando uma série de sensações que podem ser agradáveis ou não. Essa soltura, em geral, é natural e tem como objetivo facilitar o seu trabalho de comunicação com o plano espiritual. O médium que faz deslocamento, onde ele, no seu silêncio, ele consegue ir a outro lugar, ele faz o transporte, ele cria ele faz algumas viagens. Então, ele sai do corpo físico, óbvio, não é que ele sai, né? Ele está ligado ao cordão de prata. Então, ele afasta. E o duplo etérico, ele dá essa afastada, que também é chamado de descoincidência holomática, que nós vamos ver lá na frente. São nomes difíceis ainda que a gente está trabalhando para poder compreender, que são estudos que estão sendo feitos, inclusive, até agora, nesse momento da vida. Então, essa soltura que o duplo etérico faz, ele acompanha quem? Ele acompanha o perispírito. Porque quando nós saímos do nosso corpo físico, no deslocamento, e ocorre também na hora do sono, o duplo etérico ele tem essa ajuda, ele tem essa condição especial, né? De dar uma soltura, dar uma desprendida, liberando o perispírito para que possa fazer essa comunicação. E é utilizado muito nos trabalhos mediúnicos. O duplo etérico, constituído por ectoplasma, sua base é o éter cósmico, é uma composição exterior, o éter físico é emanado do próprio planeta Terra, que é elaborado no fantástico laboratório chamado Homem-Espírito.
Então, esse duplo etérico mais pesado, o éter físico, é elaborado aqui, né? E nós temos o éter cósmico. Então, são dois remédios numa vibração diferenciada, numa condensação que nos possibilita, então, a ter essa construção dessa energia animal que nós chamamos de ectoplasma. A formação do ectoplasma se dá nesse corpo, que é no duplo etérico. Ele tem a função de estabelecer saúde, é tanto que a aura do duplo etérico é chamada a aura da saúde. Os espíritos sabem que nós estamos em uma condição de saudável através dessa aura. Poucos médios têm capacidade de ver essa aura. Alguns, quando a percebem, são auxiliados pela espiritualidade. Então, ele tem a função de estabelecer a saúde automaticamente, sem a interferência da consciência. Olha que maravilha que esse corpo faz por nós. Possui individualidade própria, mas ele não tem consciência. Seu automatismo é instintivo e biológico e não inteligente. Ele age pelo automatismo, pelo instinto. Tem a função de distribuir as energias captadas do cosmos através dos chakras, pois é onde eles estão localizados. Distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico, promovendo sua harmonia. Eu estou repetindo em outras palavras, e eu estou me atendo muito desse assunto, porque se vocês conseguirem entender esse corpo, vocês vão entender o processo das doenças. Presta atenção, principalmente médios que têm ectoplasma, médios que são de mesa mediúnica, isso é muito importante. É interessante a gente ter essa visão, essa compreensão, essa sabedoria, como funciona uma mesa mediúnica, como funciona um trabalho mediúnico, em especial os trabalhos que são feitos por ectoplasma. Todos os trabalhos mediúnicos, a energia utilizada é o ectoplasma. Quando o ectoplasma elaborado estiver pronto, passará em seguida ao aparelho digestivo do corpo físico do médium, através dos laços fluídicos que ligam o duplo etérico ao plexo solar do corpo físico do médium. Presta atenção. Vou ver se eu consigo aqui. Nós temos aqui o duplo etérico e o corpo físico, o médium, né? Aqui nós temos os plexos, aqui nós temos os chakras. Essas ligações são as rodas de força, onde estão essas linhas aqui. Aqui nós temos o nosso plexo solar, nessa região do estômago. Por que a doutrina espírita nos ensina que o médium, ele precisa, além de fazer uma limpeza mental, nos dias das reuniões, a necessidade de não fumar, não beber e não comer carne. Ah, mas é o quê? É um ritual? Não, não é ritual. Isso é uma ciência. Porque esses três elementos, ele suja o nosso perispírito, o nosso duplo etérico e, obviamente, afeta o nosso corpo físico. E como o nosso duplo etérico trabalha na doação dessa energia, que é chamada de energia de ectoplasma, energia animal, e para a gente fazer essa caridade de doação, é necessário que também tenhamos essa asepsia. Assim como o médico, para entrar em uma sala de cirurgia, ele precisa ter toda uma asepsia, toda uma roupagem, luvas, né? Tudo ali muito bem elaborado para não passar nenhum tipo de infecção para o seu paciente. Nós temos essa obrigatoriedade de também zelar do nosso corpo físico através da alimentação, através da nossa postura mental, para que essa energia seja doada mais limpa, mais lúcida e, obviamente, ela é melhor aproveitada pela espiritualidade. Essa energia ela é auxiliada para todos os tipos de doenças, que é chamada para cura. Ela também tem a capacidade de regenerar, revitalizar os espíritos mais necessitados e adoecidos. Então, o duplo etérico, ele no nosso processo físico, né, do duplo etérico, na transferência para o duplo etérico, que é uma ligação, porque é chakra e plexo, acumula-se o ectoplasma humano,
que é feito no nosso próprio corpo duplo etérico, os fluidos da mãe natureza. Por que a gente trabalha tanto com os pensamentos ligados à mãe natureza, as árvores, as flores, a terra, né, os rios, e os fluidos espirituais. Então, são 3 elementos de suma importância que, unidos pelo amor e pela caridade, se transformam em remédios milagrosos. Seria talvez a palavra, né, para a gente poder entender a capacidade de cura que essas energias têm. Então, daí eu trouxe essa figura, porque nós estamos estudando, e como nós somos espíritas e médios, a necessidade da gente aprender a lidar com essa energia, mas, primeiramente, aprender a lidar conosco. Eu só posso dar aquilo que eu possuo, e eu só posso fazer aquilo que eu sei. Uma vez que nós fazemos isso de uma maneira muitos anos inconsciente, agora temos oportunidade de fazer com maior transparência, com maior clareza, com maior lucidez e, acima de tudo, com maior responsabilidade. A reunião de cura comenta-se através do mecanismo da mediunidade, até o Pastorino já vinha falando isso há muitos anos, a necessidade de você ficar 3 dias sem comer carne. Por que a carne é tão pesada? Porque o boi, quando ele vai, os animais, quando vão à morte, eles soltam uma adrenalina muito forte na carne, e ali fica impregnada aquelas energias pesadas de raiva, de mágoa eu não diria que eles não têm mágoa, mas de medo, aquelas sensações ruins de ver a morte. Então, fica impregnada na carne. Quando você alimenta, aquilo ali também você alimenta essas energias. Então, por isso que a gente pede, né, para a pessoa se preparar e não comer carne. Tem um estudo, eu não sei se Breno está por aí, que depois a gente pode até ver, fala-se que tem que comer peixe, mas Breno tem me passado um estudo, não sei se ele está por aí, que os peixes também sofrem muito na hora da morte. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, nem tudo está construído, e a nossa responsabilidade, o nosso processo de evolução vai nos permitindo também entender, né? Os animais que fala que deve comer, que é o peixe, que ele é saudável, que ele é mais leve, que é carne branca, mas eles sofrem muito também na hora da sua morte, tá? Deu para entender isso aqui, gente? O ectoplasma humano, o ectoplasma da natureza e o ectoplasma dos fluidos perispirituais. Essa união, essa condensação de energia é que faz acontecer uma reunião mediúnica, no sentido de levar o tratamento, a cura, as energias para os espíritos. Nos processos de irradiação, passes magnéticos e curas espirituais, a projeção de energia vital do duplo etérico em direção ao paciente. Então, quando a gente dá passe, você emana a sua energia vital para o paciente, quando é o passe magnético. Quando é o passe magnético espiritual, a espiritualidade e o médium trabalham as suas 2 energias nessa junção do favorecimento, né, de auxiliar o próximo. O passe acontece dessa forma. É um fluido vital que é mobilizado nesse tipo de terapia, que é o passe. O duplo etérico é observado pelos clarividentes como uma distinta massa de neblina cinza-violeta, debilmente luminosa, que interpenetra a parte densa do corpo físico e que se estende um pouco mais além deste. E é através desse corpo etérico que se tem a sensação de membro mutilado. Pessoas que, às vezes, aqui na Terra, né, mutilam-se a perna, um braço, e falam assim, eu tenho a sensação que eu tenho o braço. É através desse corpo energético de duplo etérico que temos a sensação. Essa sensação ela é mostrada. E tudo através do ectoplasma, tá? Eu vou parar por aqui. Nós já estamos aí a 20h24, estamos encerrando os nossos trabalhos. Espero que tenha dado, pelo menos, para ter uma compreensão melhor. Quanto mais a gente estuda, a gente aprofunda, eu acho que favorece mais a nossa capacidade de entendimento. Peço que vocês procurem ler ou mesmo fazer algumas pesquisas mediante. O duplo etérico ele é de extrema importância dentro do corpo físico ou dos corpos, né?
porque ele está mais acoplado ao corpo físico e ele tem toda essa característica, ele é fabricado ou elaborado como se fosse uma tela, né? E que capta toda essa energia boa e a energia ruim. E essa energia ruim, ele vai condensando e deixando ficar nesse corpo. Quando ele não suporta mais, é que ele vai deixar, então, fluir para o corpo físico. Então, de uma certa forma, esse corpo, ele é muito a nossa misericórdia, tá? Ele segura muito as nossas miserabilidades da alma. Então, é por isso que nos chama atenção, para que a gente aproveite a oportunidade do Evangelho de Jesus, da doutrina como um todo, de todas as religiões, onde temos Jesus como guia e modelo, para que façamos urgentemente as nossas reformas de base. É um momento breve que aqui estamos passando, mas que a luz do Cristo tem que iluminar muitos nossos corações e seguir mediante esse amor incondicional que nos ensina sempre a ser melhor. Buscar sempre o Evangelho como nosso guia, como nosso modelo e, acima de tudo, como nossa fortaleza para incentivar o nosso crescimento físico e espiritual. Então, vamos encerrando os nossos trabalhos da noite, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo a nossa casa física, Mensageiros da Luz, que nos acolhe, que nos ensina, agradecendo a Natécio França com todos os seus trabalhadores, seus coordenadores, que abriu esses estudos na casa, que nos oportunizou aprofundar mais sobre a vivência dos estudos da ciência espírita e da ciência como um todo. Agradecer a Jesus, esse bondoso amigo, companheiro, irmão, governador do planeta Terra, que atentamente tem nos guiado ao caminho da Boa Nova. Agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade da reencarnação, que possamos aproveitar da melhor maneira possível. Vamos tirar o véu da ilusão e colocar a vida dentro de um quadro mais acessível, de compreensão das leis da natureza, das leis divinas. Agradecer aos trabalhadores da nossa casa, no plano físico, no plano espiritual. Pedir a Deus força, determinação e, acima de tudo, vontade de aprender, mas que esse aprendizado também se torne um exercício constante, diário, para que nos tornemos pessoas melhores. Que Jesus abençoe os nossos lares, nos trazendo a paz, a cura, a saúde, o entendimento, que possamos ter um sono de refazimento e que a vida nos proporcione sempre oportunidade de melhorar, de desbravar as nossas escuridões e nos permitir que a luz do Cristo seja luminária no nosso centro de vida, do nosso coração, para que assim tenhamos passos mais leves, determinados e com muita responsabilidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Graças